Família, atenção! Uma notícia que acaba de surgir agora concernente a Donald Trump e também a prisão de Jair Messias Bolsonaro. O jogo está virando, família, as coisas estão acontecendo. O mundo da política está de ponta cabeça. Brasília em chamas. Hoje teve várias reuniões aí em Brasília. O negócio está ficando estreito. O Barbudo e o Careca, eles sabem que já perderam essa peleja. Não é hora de desanimar, não é hora de desistir, porque as coisas estão se encaminhando. Você vai ouvir aqui algo inacreditável, decisões que estão sendo tomadas lá nos Estados Unidos da América, que vai refletir aqui no Brasil. É uma correria que está agora, neste momento, lá em Brasília. Antes da início aqui a matéria, eu peço a você, compartilha essa live, família, rapidão, chama todo mundo para a live aí, dá o joinha que é importante, dispare o like aí, que quando você dá o like, a live dispara para mais pessoas aí. Existe aí uma pequena porção, quantidade de militantes aí que está insistindo em me mandar pix aqui de 13 centavos, mas eu não vou desistir. Quero agradecer aqui aos patriotas que já têm nos ajudado aqui, né, no nosso trabalho. Meu, muito obrigado mesmo. Sem delongas, do jeito que vocês gostam, já vamos direto ao assunto. E eu gostaria que vocês ouvissem, aguçem os ouvidos, preste muita atenção em cada detalhe que vai ser dito aqui agora, porque realmente o jogo virou e o que nós estamos vendo é uma decisão impactante de Donald Trump, e prisão também perpétua para ditadores, diz aí a ABIN. Moraes e Lula estão caindo na armadilha. Vamos ouvir aqui, dá o like aí, família, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp aí, chama todo mundo para a live. Mais uma vez eu quero agradecer aí cada patriota que tem nos ajudado aí de coração, tá? Muito obrigado. Existe aí uma pequena quantidade aí que ainda está me mandando pix de 13 centavos, tentando me desanimar, mas eu não me calarei. Vamos para cima, daqui a pouco eu tenho imagens. Dentro de instantes eu vou mostrar imagens da porta da Polícia Federal, que já tem pessoas lá na porta, beleza? Também vamos ouvir aqui também Flávio Bolsonaro falando aí. Fala inédita de Flávio Bolsonaro. Tudo de hoje, tudo notícia fresquinha de agora. Então, vamos aí, sem delongas, ouvir aqui. Ao começar por uma decisão que acabou de sair agora há pouco, eu já vim trazer para vocês, de Donald Trump, que segundo informações que eu apurei, pode acabar de vez com o sistema. E só para vocês terem noção da gravidade, gente, a esquerda está toda desesperada. Mas não é só isso, não. Ainda tem uma das piores notícias que acabam de chegar para Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também uma verdadeira bomba que explodiu no Senado, que, segundo informações, deixou Lula desesperado. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem que um aliado de Bolsonaro, nome forte dentro do Congresso brasileiro, acabou de arquitetar lá nos Estados Unidos, que segundo informações que eu apurei, pode acabar de vez com o sistema, trazer o tão sonhado impeachment e ainda salvar e inocentar o nosso amado presidente Bolsonaro. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Só não vou ficar dando muito spoiler, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E sobre a anistia ampla, geral e restrita, olhem o que disse o líder do PL na Câmara, Sótiris Cavalcante, Presta atenção, gente. detonando com a jornalista militante de esquerda. Mas antes, olha o que disse Eduardo Bolsonaro. Eu não posso ter o direito de achar que é uma perseguição. Por que quando o Lula era preso, ele podia estar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe, que vocês da STF presidiram, né, com o Lewandowski. Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou fé, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteira para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí.
talvez vai condená-la à morte, lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né, eu e o Paulo Freire, ele sempre fala, né, tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. Dois, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do grupo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequências. Gente, não queria estar um só dia na pele do nosso amado presidente Bolsonaro. Presta atenção. Quanto sofrimento! Inclusive, Lula já se manifestou sobre a prisão de Bolsonaro e o que ele disse vai chocar vocês. Mas antes, olha o que disse o líder do PL, Sótines Cavalcante. A ação com o PL pode avançar o que ele chama de PL da dosimetria, que não seria uma anistia ampla e restrita, como os senhores defendem. O senhor considera que, diante da prisão de Jair Bolsonaro, é possível apoiar o PL da dosimetria ou o PL vai seguir na mesma posição de defender uma anistia geral e restrita? Eu quero deixar claro, Líbio, obrigado pela oportunidade, de que quando nós decidimos o PL apoiar a candidatura do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre, pessoalmente, o presidente Jair Bolsonaro tratou com ambos os candidatos a presidente que nós só tínhamos uma prioridade. Para dar o apoio, porque somos o maior partido nas duas casas, nós tínhamos um único compromisso. Aliás, dois compromissos. Um, que os vice-presidentes das casas fossem do PL. Está lá, deputado Altineu Cortes, vice-presidente do presidente Hugo Mota, e vice-presidente Eduardo Gomes, do presidente Alcolumbre. Cumprida essa etapa. Segunda etapa, votação do PL da anistia. Como líder do PL na Câmara, desde fevereiro, eu só tive pauta única. E a única pauta que eu tive pedido ao presidente Hugo Mota foi pauta e anistia. Tenho que reconhecer. Em 3 momentos, em 2 momentos eu tive que pedir uma exceção. Para pautar a sustação do processo contra o deputado Ramagem e para pautar a sustação do deputado Gustavo Gayer. Fui atendido essas 2 vezes por justiça pelo presidente Hugo Mota. E a terceira vez, quando ele pautou a urgência da anistia, que eu sempre tinha falado desde março, que a gente ia ter 309 votos, mandei inclusive para a imprensa, e nós tivemos 311. Nós só temos agora para votar a anistia a dependência de uma única pessoa, o presidente Hugo Mota. Nós do PL, enquanto líder, não abrirei mão e não terei segunda pauta solicitada. É só anistia. Agora, eu não posso tomar decisão, porque a prerrogativa do presidente é a pauta. Eu não posso tomar decisão por ele. Agora, lamentavelmente, aparentemente vai terminar o ano e o presidente Hugo Mota não vai cumprir o combinado que ele tratou com o presidente Bolsonaro, que hoje está preso, aguardando o cumprimento de um compromisso do presidente Hugo Mota, bem como do presidente Alcolumbre. Não tem outra possibilidade. É anistia ampla, geral e restrita. E agora, gente, para tudo que vocês estão fazendo, eu peço desculpa para colocar o que Lula disse. Olhem isso. Presta atenção. Agora, Jair Bolsonaro teve a prisão decretada. Queria saber que reflexão o senhor teve ao ser informado da notícia e das circunstâncias particulares com tentativa de inutilização da tornozeleira eletrônica. E queria saber também se o senhor acha que isso pode provocar algum retrocesso na melhoria da relação com o presidente Trump recente. Olha, a primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. Ou seja, então, a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. E sobre o presidente Trump, ele teria reagido dizendo uma pena. Acho que não tem nada a ver. Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide, e o que decide aqui está decidido. Olhem isso. O que Bolsonaro fez, Lula? Eu vou te falar o que Bolsonaro fez. Ele não roubou, não deixou roubar. Ele se preocupou com o povo em uma pandemia aonde conseguiu preservar empregos, deu auxílio emergencial para as pessoas não morrerem de fome, fechou as tetas para a Lei Rouanet e para a corrupção. Ele se preocupou com o povo brasileiro.
Ele vestiu a camisa do Brasil, nos ensinou a ser patriotas, cuidou das crianças raras, com doenças raras, e muito mais coisas que se eu for enumerar aqui, gente, eu fico o dia inteiro. Ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Essa é a verdade. Agora você, Lula, é melhor nem comentar. Eu deixo para vocês comentar. E falando em Estados Unidos, eis que um aliado de Bolsonaro com estratégias articuladas já está programando a cama de Moraes. E parece que ele vai deitar, viu, gente? E segundo esta matéria, eles estão desesperados. Olhem isso. Mas antes, olha o que disse Silvio Navarro. O governador fulano de tal quer o apoio do presidente Jair Bolsonaro para ser candidato à presidência em 2026. E o outro também quer, né? E aquele lá também quer, ele quer ser senador da República, o outro quer ser deputado. Pois bem, né? Um bando de oportunistas que estão largando o maior líder da direita na estrada. Infelizmente, é isso que a gente está assistindo. E não só no meio político, também com influenciadores, com jornalistas que afirmam ser de direita, com esse pessoal da academia, os inteligentinhos e por aí vai. Todo mundo deixando o presidente Jair Bolsonaro na mão. O maior líder político do país. E quem tirou a direita? Foi ele que tirou a direita do armário. Lá em 2018, ninguém se assumia de direita até então, mas ele enfrentou uma eleição, era improvável, evidentemente, convenceu muita gente, fez um bom governo, foi perseguido e está sendo preso, neste momento, de forma ilegal, irregular, inconstitucional. E aí tem um pessoal que diz assim, não, mas veja bem, parem de confiar em determinadas pessoas. Eu acho que a prisão do presidente Jair Bolsonaro é a última peneira da direita. É disso que se trata. Inclusive também desse centrão no Congresso Nacional, e a gente precisa reagir com indignação. Parem de confiar em Hugo Mota. Parem de confiar em Davi Alcolumbre. Todo mundo sabe qual é a cartilha deles. Todo mundo sabe o tipo de jogo que eles fazem. Eles não aprovaram, eles não pautaram a anistia quando tinha número suficiente, número regimental. O mais difícil era conseguir 257 nomes, 257 assinaturas para urgência. Esse era o objetivo, era a tarefa mais difícil e a oposição conseguiu. Quem represou? Hugo Mota. E aí, tem uns por aí que ainda aplaudem Hugo Mota, dizem que ele faz acordos, não confiem nele. Davi Alcolumbre, onde é que está escrito que Davi Alcolumbre cumpre palavra? Quem conhece Davi Alcolumbre sabe que é completamente o contrário. Ele é completamente o contrário. Portanto, não vamos perder a indignação. E agora, não vamos deixar o maior líder político da direita na estrada, Jair Bolsonaro. Realmente, né, gente? O momento agora é que somos todos Bolsonaro. Não vamos largar a mão do nosso capitão. E agora, olhem esta notícia. Ramagem tem cilada pronta para o ministro Alexandre de Moraes. A fuga do deputado Alexandre Ramagem é estratégia que envolve seu pedido de extradição, que fatalmente será feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Como se sabe, o parlamentar foi condenado pela Justiça Brasileira. Moraes vai usar esse fato para pedir o cumprimento de tratados de extradição entre os dois países. Porém, para ter seu pedido de extradição acatado pelo governo americano, o governo brasileiro terá que enviar para os Estados Unidos um malfadado processo do golpe na íntegra. E é aí, gente, porque a gente sabe muito bem, o Brasil inteiro sabe que não teve golpe nenhum, né? Isso é história de carochinha. Em entrevista ao programa 4x4, Ramagem explica o que isso pode resultar para o ministro e acabar de vez com o sistema. Presta Olhem atenção. o que ele disse. Bom, eu acho que até aqui já ficou muito claro porque o Ramagem foi barrado, né? Ele foi barrado como diretor da Polícia Federal, porque ele exatamente barraria os tentáculos do sistema. Eu acho que isso cada dia fica mais óbvio. Se o brasileiro já desconfiava, acho que fica mais óbvio ainda.
Eu também conheço, Ramagem, muitos delegados da Polícia Federal, até porque foram 4 Olimpíadas e durante os Jogos Olímpicos a Polícia Federal manda, né, equipes grandes com a delegação, a gente acaba conhecendo vários delegados e muitos deles chocados, né, com o atual lado podre da Polícia Federal, que virou uma polícia do Alexandre de Moraes. Mas eu queria te perguntar, Ramagem, o seguinte: eu ouvi de congressistas há umas 2 semanas, mais ou menos, foi muito interessante a conversa que eu tive com 2 deles. Eles me dizendo que o Marco Rubio, hoje secretário de Estado, estava educando, foi a palavra que eu ouvi, que o Marco Rubio estava educando os congressistas americanos sobre a América Latina, Foro de São Paulo, FARC, que agora eles estão, assim, absolutamente chocados com tudo aquilo que nós, brasileiros, já sabíamos, né? Principalmente sobre o Foro de São Paulo, e que os americanos agora estão entendendo o contexto maior da América Latina em detalhes por causa do Marco Rubio. E você, como parte, né, Polícia Federal, político, parte da comunidade de inteligência no Brasil, o que você acha que você pode oferecer para os americanos nesse contexto da palavra terrorismo e narcoterrorismo? Porque nesse novo capítulo dos americanos, o Brasil não quer entrar na guerra contra o narcoterrorismo. Você acha que essa ponte será construída para que você possa passar para os congressistas americanos, que a gente tem certeza que você sabe muita coisa? Presidente, agradeço pela pergunta. Primeiro, está nas mãos do Marco Rubio, um descendente de cubanos que conhece as questões da América Latina, de ditaduras instaladas na América Latina, mas Marco Rubio, como senador, fez parte da Comissão de Inteligência americana. Então, ele tem completo conhecimento do que acontece na América Latina e na tecnologia, na inteligência norte-americana que se deve fazer. Na geopolítica mundial, saindo dessa loucura do Biden, tanto que as big techs agora estão com Trump, em razão dessa política desastrosa do governo anterior, o americano está com várias frentes de trabalhos e de conflitos pelo mundo, né? Mas está enxergando essa questão do narcotráfico com um grande prejuízo, uma grande ameaça americana, à sociedade americana, à saúde pública americana e, mais ainda, à civilização ocidental desses financiamentos dessas políticas de esquerda. Esse porta-aviões, o Gerald Ford, não é um porta-aviões comum. O americano está testando realmente a sua capacidade no mundo. Está muito à frente. A guerra na Ucrânia está demonstrando ao americano que ele já sabia, está muito à frente. Ali é mais um teste de drones, mas toda a sua marinha, toda a sua aviação, toda a sua tecnologia, toda a sua inteligência está muito à frente. O americano tem 11 porta-aviões Nimitz, que são muito mais avançados que os porta-aviões mundo afora. Se compram os 3 porta-aviões que os chineses possuem, são porta-aviões que têm combustível via diesel, tem que ser abastecido a cada mês ou 15 dias. Os porta-aviões americanos podem ficar rodando 25 anos sem ter que ser reabastecidos, só os limites. Agora, o Gerald Ford não é apenas o que se noticia, não é apenas o maior de todos, com maior capacidade bélica. Gerald Ford é uma capacidade de inteligência acima do normal. É daquelas que, se ele se aproxima de uma costa, ele está sugando toda a inteligência em volta. E ele pode abrigar toda a sorte de aviões da Marinha e das Forças Aéreas norte-americanas. Tem o F-22, que é toda a supremacia aérea no mundo, são os F-22. São os únicos que eles não vendem a ninguém. E tem lá os F-35 que são vendidos aos países da OTAN. Os F-35 são de combate terra-ar, não apenas de supremacia aérea, mas são esses aviões que fazem toda essa busca de inteligência que estão sendo colocados aqui, primeiramente na Venezuela. Está sendo criado ainda o F-47. 47 exatamente pelo número do Trump como 47º presidente. Então, eles estão olhando para isso tudo para pegar realmente o Maduro e dar o exemplo que já fizeram antes em outros países da América Latina, de colocá-lo em prisão perpétua e para trazer
deles mais informações, corroborar informações do que acontece em toda a Latina. Então, a gente tem muito para contribuir nesse aspecto. Toda a sessão 301, eu estou debruçada nela, que a primeira parte dela são todas essas violações do Alexandre de Moraes, que eu sei de cabo a rabo, desde dentro da administração Bolsonaro, depois da armadilha do golpe, depois de toda essa ação do golpe. Uma outra parte que os americanos estão resgatando é todas as criminalizações que o PT fez toda a sua quebra da representatividade popular com o mensalão e toda a quebra da nossa riqueza com o petrolão. A parte dos serviços de engenharia no exterior era mais complexa do que esses dois super escândalos. A questão da Odebrecht e das outras empresas de engenharia, mundo afora, que gerou prisões mundo afora, que ele trouxe até a primeira-dama do Equador, né, do Peru. Agora eu estou... Do Peru, é toda essa coalizão que foi feita, todas essas nulidades, porque você levar serviços de engenharia para Cuba e Venezuela, eles não têm saldo mundial, porque na geopolítica mundial, o capitalismo, o livre mercado, é que faz suas regras. E eles não, pelo risco de inadimplência, eles não têm, inclusive, capacidade de pagamento e quitação. Só que o Brasil passava esse serviço de engenharia para ver toda essa corrupção, e sabendo que teria essa inadimplência. Só que tudo estava sendo perfeitamente condenado aqui no Brasil, em diversas instâncias. Então, o norte-americano, que teve a sua stock market, nas suas ações afetadas, foi punir o Brasil, mas estava abrindo as ações para punir todas essas empresas. Para não haver bis in idem, o americano segurou, já que está tendo punição no Brasil, nós vamos segurar aqui. Agora, como o senhor Toffoli está anulando tudo, passando isso sim é passar a boiada, quando estão perseguindo Bolsonaro, direita e seus aliados, seus defensores, eles estão anulando tudo. O Trump já está resgatando toda essa questão. E eu tenho conhecimento nos detalhes do que aconteceu. Eu trabalhei em Lava Jato, eu fiz Lava Jato no Rio de Janeiro, duas partes das operações, eu tenho muito a contribuir nessa questão. Um outro ponto dessa vitória de eu estar aqui, além da minha proteção e da minha família, é que, se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para a minha extradição, formalmente eu tenho estudado essa questão, inclusive a análise do devido processo, das provas, da equivalência e similaridade de crimes, que isso é base para o pedido de extradição, ele vai ter que remeter para a análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve e o presidente Bolsonaro. Então, aí eu coloco para vocês aqui, Lacuna, que eu acredito que nenhum de vocês, ou eu mesmo, nunca concordou com um pedido, uma decisão do PSOL, eu tenho certeza disso. Nessa semana teve um pedido do PSOL que eu vou concordar. Quando eles pediram a prisão de todos, eles pediram ainda ao Alexandre de Moraes que use os acordos de parceria com os Estados Unidos, o EMILAT, para pedir a minha extradição. Então, eu estou aqui pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, aprecie esse pedido, porque o senhor ministro Alexandre de Moraes vai ter que levar agora formalmente toda essa ação nula desde sua instauração, desde todas as questões processuais formais, ilegítimas, ilegais, inconstitucionais, e toda a imputação de crimes contra o direito material, a parte geral do direito penal, a parte especial do direito, é muito fácil, é elementar para uma análise imparcial de qualquer jurista, ou estudante de direito, ver a tamanha ilegalidade, passando por aquela delação premiada, passando pela imputação de crimes, passando pela intercrimes de cogitação, tentativa, consumação, chegando ainda no nexo de causalidade de Bolsonaro, com o 8 de janeiro, que não existiu. Então, eu peço, traga para a análise dos norte-americanos essa ação do golpe, e nós vamos ver uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora. E aí, gente, a pergunta que fica é: Alexandre Ramagem jogou Arapuca e agora Moraes vai cair? Vale lembrar que ele não gosta de ficar por baixo, né? Ele dobra sempre a aposta. Será que ele vai deixar Ramagem lá nos Estados Unidos e não vai fazer nada?
Eu não acredito. Olha o que ele anda fazendo com o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, fez com o Rodrigo Constantino quando estava naquele processo do câncer, que graças a Deus, como vocês viram, já está super bem, porque Deus é fiel. Agora me fala, gente, será que Moraes vai cair nessa arapuca? E ainda vem mais por aí, viu? Porque Trump acabou de tomar uma decisão. E eu vou explicar por que para vocês isso pode realmente acabar de vez com o sistema aqui no Brasil. Olhem isso. Estados Unidos acabam de declarar Maduro e altos oficiais venezuelanos como terroristas. Ou seja, Nicolás Maduro e também os militares venezuelanos como terrorista. A Venezuela, é lógico, rejeita, né? A esquerda mundial é em pânico com essa notícia. Os Estados Unidos passaram a considerar oficialmente o presidente venezuelano Nicolás Maduro e os membros de alto escalão do governo como integrantes de uma organização terrorista estrangeira. Isso a partir de hoje, segunda-feira. A designação anunciada anteriormente pelo Departamento de Estado entra em vigor hoje. Inclusive, estamos preparando um texto que vai entrar daqui a pouquinho no site da Jovem Pan com essa atualização. É um breaking news, agora é oficial. O cartel de Los Soles virou organização terrorista e não será mais tratado tão somente como uma organização criminosa. A publicação no Diário Oficial daqui dos Estados Unidos foi feita agora há pouco, há alguns minutos, e transforma o grupo ligado ao alto escalão venezuelano em alvo da legislação antiterrorismo americana e coincide com a maior operação militar americana no Caribe em anos. Em outras palavras, Marinho, cartel de Los Soles, ligada ao governo de Nicolás Maduro, agora vira organização terrorista e, de acordo com a lei antiterrorismo dos Estados Unidos, vai permitir que essa operação que a gente está acompanhando desde o mês de setembro seja reforçada por terra, ar e mar dentro da Venezuela. Eu, inclusive, preparei um texto que já vai estar na minha coluna no site da Jovem Pan. Se você não conhece, eu quero te convidar a acessar lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Colunistas, Eliseu Caetano. Olhem só, gente, agora é oficial. Agora, fala pra mim, Lula não deve estar desesperado? Vocês viram que eles logo mandaram prender o nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro por causa de abafar este caso, primeiramente, que aconteceu lá no Rio de Janeiro e que pode mais cedo ou mais tarde acontecer isso que está acontecendo na Venezuela, aqui no Brasil, e classificar PCC e o CV como organizações terroristas, e aí daria autonomia para os Estados Unidos agir. E também, gente, o caso do Banco Master, né, que envolve alto escalão da política brasileira, que como vocês puderam ver. Então, para abafar isso, sempre que acontece alguma coisa assim que pode acabar de vez com o sistema, a mídia já ajuda e aí eles dão esse jeitinho. Colocaram o Bolsonaro em prisão e ainda negaram, viu? Querem que ele continue preso. A primeira turma do STF já era de se esperar, né? Também Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, que é a vítima, o juiz, o acusador e o dono do Brasil. É lógico que a gente já poderia esperar isso, né? Mas a verdade é que eles querem abafar tudo isso. Só que agora, gente, vale lembrar que tem nome de peso agora junto nos Estados Unidos. Não só Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, agora é Ramagem. Com toda a sua experiência, já está na mão, segundo ele, de Marcos Rubio. O que será que vem por aí? Segundo Paulo Figueiredo, gente, está perto de acontecer, viu? Mais sanções, mais coisas. Segundo Paulo Figueiredo, vai ter surpresa por aí, viu? Aguardamos para ver. E agora, olhem esta notícia de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Resistência de Alcolumbre a Messias irrita aliados de Lula. Não vai ceder a prerrogativa. Pessoas próximas ao presidente esperam o retorno do petista de Moçambique para se reunir novamente com o senador. Eles querem que seja Jorge Messias no STF. Só
que ele não é o candidato do sistema e arrumaram uma briga feia com o Alcolumbre. E até os aliados de Lula aqui, ó, já estão falando que acabou a lua de mel. A resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, tem irritado aliados do presidente Lula. Pessoas próximas ao petista afirmam que a expectativa é que Lula, ao retornar de Moçambique, onde assina acordos de cooperação, volte a se reunir com Alcolumbre para tentar destravar a articulação. Gente, é muita sujeira, né? E agora, olhem esta notícia. Lula falha em emplacar pautas na COP em Belém e acaba derrotado. Por mais que ele está falando, gente, aquele jeito do Lula, que já está tudo sob controle, que eles estão avaliando, a verdade é que Lula sofreu uma grande derrota avassaladora. As principais bandeiras levantadas pelo petista não avançaram para o texto final da conferência. A COP30 terminou no sábado, dia 22, em Belém, com o revés para o governo Lula do PT. As duas propostas centrais defendidas pelo petista, que eram as metas para eliminar combustíveis fósseis e o roteiro para zerar o desmatamento, ficaram de fora no texto final, após forte resistência de países árabes, China e Índia. Após o término das discussões, Lula minimizou o fracasso das propostas e afirma estar muito satisfeito com o sucesso. Bom, já era de se esperar, né, gente? Lula sempre quer sair por cima. E a mentira é natural na sua vida. Agora, família, preste atenção aqui, ó. Vamos colocar aqui o Eduardo, o Flávio Bolsonaro. Só um minutinho aqui. Vamos ouvir aqui o Flávio Bolsonaro, que ele falou aí há minutos atrás aqui, ó. Só um minuto aqui, dá uma paciência, dá um pouquinho de paciência aí, pessoal. Nós não estamos no estúdio aqui. Só pegar aqui, ó. Colocar aqui o Flávio Bolsonaro. Eu pus para falar aqui. Vamos ouvi-lo aí. Só um minuto. A oposição no Congresso Nacional e saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e entendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país. Que se não abrirem o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional que nós temos. Uma coisa impossível de acontecer, que seria uma suposta fuga do presidente Bolsonaro, esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos
a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, né, muito sobrenatural, de saber o que vai acontecer no futuro. Errou mais essa previsão, porque nós nunca tivemos a intenção de fazer nenhum tumulto próximo ao condomínio do presidente Bolsonaro, mas sim orar, porque nós acreditamos, vamos buscar força na nossa fé para atravessar esse momento difícil. Tem alguma pergunta, amigo? Senador, na Câmara dos Deputados havia uma tentativa de construir um acordo para a dosimetria das penas e não a anistia. Isso é uma coisa que o PL está disposto a aceitar e conversar ou não? Isso nunca foi, sempre deixando bem claro que esse tipo de acordo nós não faríamos. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, né, com a redação que ele bem entender, né, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria, o nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Senador, os senhores já conversaram, principalmente o deputado Sosa, com o presidente Hugo Mota, cabe ele pautar, ele já... Não, nós temos ao longo dos últimos meses, talvez, né, líder Marinho, tratado disso diversas vezes, tanto com o presidente da Câmara, quanto com o presidente do Senado, quanto com o relator, enfim, todos os esforços que nós... Desde muito antes disso, a gente já está trabalhando essa anistia desde o início do ano. No sábado, inclusive, nós tivemos uma conversa com ele. Ele está consultando líderes. Eu pessoalmente liguei para o deputado Hugo. Ele está consultando eles hoje. Ele teve uma conversa com o deputado Zuco. E todos nós aqui estamos fazendo o esforço possível, né, conversando com outros líderes de outros partidos, inclusive, para que haja um consenso de que esse debate seja desinterditado. Como disse aqui com muita propriedade o senador Flávio, o que nós queremos é que o parlamento cumpra o seu papel. Né? Nós não obrigamos ninguém, nem queremos compromisso de mérito, nós queremos é que cada deputado possa, de forma livre, né, colocar de que maneira ele enxerga este problema. Nós defendemos a anistia e alguns defendem a dosimetria, que o voto vença e que o debate seja desinterditado. Não dá para o parlamento ficar à mercê, né, de um outro poder. E nós esperamos que isso aconteça essa semana ou na semana seguinte. Estamos trabalhando para que aconteça o mais rápido possível. Tanto é assim que a gente conversou aqui hoje também, que não vamos adotar a estratégia de fazer obstrução, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que esse projeto ande, né, e tantos outros aí que possam, nesse momento, ser debatidos para o melhor do nosso país. Como é que está a saúde do presidente e se tem previsão dele sair desse... Olha, eu não estive com ele, né, nesses dias. Amanhã eu vou lá visitá-lo, junto com o meu irmão Carlos Bolsonaro, né, para, enfim, conversar e saber como é que está, com meus próprios olhos, né, a saúde dele também, e também pegar aí, obviamente, quaisquer orientações que sejam importantes, mas por apenas 30 minutos, né, enfim, é difícil, né, você entender que uma pessoa inocente está tendo um tratamento de presidiário, quando, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que o Estado Democrático de Direito virou um grande defunto, morto, enterrado, e nós temos que fazer de tudo para resgatar a democracia no Brasil, porque tudo que foi feito até agora foi completamente à revelia do que diz a Constituição e legislação, né? Qualquer advogado que você converse com o mínimo de isenção, tanto ele vai corroborar o que eu estou falando, tanto é verdade que muitos deles sequer têm coragem de falar em público, né? O que é um péssimo sintoma de que a nossa democracia está doente. Senador, e vocês falaram alguma coisa sobre 2026, alguma projeção? Sim, falamos sobre 2026, e o recado aqui foi de que a gente vai estar mais forte e unido do que nunca, porque todas as decisões que forem tomadas com relação aos palanques nos estados vão ser tomadas ouvindo as lideranças locais e reportando, obviamente, né, ao nosso líder maior, o presidente Bolsonaro,
e pensando que a gente vai ter esse primeiro momento, essa janela de oportunidade em 2026 para fazermos parlamentares, deputados, senadores, governadores e presidentes 100% alinhados com esse projeto que nós já defendemos há tanto tempo. Então, essa reunião hoje foi muito importante para esse redirecionamento e para que todos aqui compreendessem que não vai ter atropelo nenhum, vai ter muita conversa, diálogo e vamos tomar decisões racionais para buscar a bancada maior ainda de deputados federais e senadores. Qual vai ser a estratégia, então, já que não vai ter oposição? O que vocês devem fazer? A estratégia que a gente está fazendo com muita conversa, com muito respeito e entendendo que não dá mais para esperar votar essa matéria, seja qual for o resultado. Então, há um entendimento majoritário, inclusive, creio eu, dos presidentes da Câmara e do Senado, que essa pauta tem que ser enfrentada de uma vez por todas. Tem, lógico que tem estratégia, lógico que eu não vou falar com a nossa estratégia. A relação para apoiadores, para serem atos, protestando contra a prisão, chamamento para manifestações. As pessoas estão se mobilizando espontaneamente por todo o Brasil. Eu acho que, em especial, fazendo vigílias, que são atos religiosos de oração, mas sem nenhum comando da nossa parte, pelo menos por enquanto. O que a gente conversou aqui é que a gente vai esperar essa semana agora, terça e quarta-feira, para ver como é que nós vamos enfrentar a pauta no Congresso Nacional e depois a gente reúne de novo para pensar o que vamos fazer, se vamos para essa linha. O senhor colocou que o ministro Moraes se baseou na questão da vigília para decretar a prisão, mas também ele colocou a questão da violação da tornozeleira. Qual a avaliação do senhor em relação a isso? O que aconteceu sobre essa questão? Está muito claro, acho que para todo mundo, inclusive para a imprensa, que a tornozeleira foi de menos. Ele já queria fazer no dia 22, já havia sido a resposta dada pela Polícia Federal e pela PGR no dia 21, portanto antes, opinando pela transferência dele para uma sede da Polícia Federal, e ele faz uma referência de 2, 3 linhas ao que aconteceu com a pulseira, e no meu ponto de vista, vocês vejam só, quando vaza o vídeo dele, em que se filma a tornozeleira com avarias, primeiro, esse vídeo vaza sem som, já é uma humilhação para alguém que está na situação que ele está. E depois, eu acho que a vontade de fazer maldade era tão grande que vazam o vídeo com o som. Eu já tinha identificado, inclusive, na televisão, olha, parece a perna do meu pai. Aí, quando ouve a voz dele nesse vídeo, eu acho que é um consenso, quem conhece, quem já ouviu a voz dele, quem já conversou, que ele não está, ele está com a fala completamente alterada. Está com a fala arrastada. Isso é conhecido por vários colegas, inclusive na imprensa de vocês, e é verdade. E aí, quando vem um laudo médico provando quais eram os remédios que ele tinha tomado, as circunstâncias, e que as consequências médicas são exatamente aquelas que foram alegadas, ele não está em condições normais nem de saber o que está fazendo, o Alexandre de Moraes virou um negacionista, está negando a ciência agora. Agora ele pode negar a ciência, né? Porque ele simplesmente ignorou as provas que foram mais provas que são colocadas, que são a favor do presidente Bolsonaro, ele simplesmente ignora, finge que não vê ou faz chacota. E foi o que ele falou, dizendo que o Bolsonaro tinha consciência do que estava fazendo, sem sequer tomar nenhuma precaução. Consulta o médico do Supremo, conversa com o médico amigo dele, para ver se faz sentido o que a defesa do presidente Bolsonaro colocou de forma técnica, sem politizar, no papel para justificar o que tinha acontecido. É totalmente plausível aquilo que a defesa do presidente Bolsonaro colocou. Eu lamento muito, isso só corrobora que todo esse processo está muito longe de ser um processo judicial. Então, essa armação que acontece para fazer o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, eu acho que o povo está assistindo e uma hora eles vão entender a injustiça que estão cometendo. O senhor falou referente ao Alcolumbre também, o senhor citou, o líder citou que falou do Mota, e com o presidente Alcolumbre, qual foi a reação dele? Eu acho que, como disse aqui o nosso líder aqui, o Flávio, está havendo um amadurecimento dos presidentes das duas casas da necessidade de votarmos este tema, né, até para que os parlamentares possam dizer de que lado estão ou o que é que defendem. Eu queria apenas, se você me permite, eu acho que uma coisa importante precisa ser dita às pessoas, né, a imprensa falou muito ontem sobre a questão da tornozeleira. Eu tenho certeza que a imprensa leu
a decisão do ministro Alexandre de Moraes. São 16 páginas, 17 páginas. Dessas 17 páginas tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Um parágrafo. Ou seja, ele já havia decidido a prisão. Né? Ninguém toma uma decisão de 1h30 da manhã e de 6 horas da manhã a Polícia Federal está na sua porta. Existem 170 mil tornozelados no Brasil, pessoas que usam tornozeleira eletrônica. Eu desconheço qualquer um deles que tenha 24 horas de vigilância por câmeras e uma guarnição da Polícia Federal na frente da sua casa e outra atrás da sua casa. Nenhum tornozelado tem, inclusive drones. Então, o que se acusa o presidente Bolsonaro é de um crime impossível. Né? Como é que alguém, que o próprio vídeo mostra, né, estava sob efeito de remédios, mexendo na caixa, não na pulseira, né, alegando que havia uma escuta ou coisa parecida, claramente sob efeito de remédio. Essa pessoa com mais de 70 anos, vigiada pela Polícia Federal de um lado e do outro, estava se dispondo a fugir e lembrar que as medidas cautelares que foram impostas foi num outro processo, um processo inquérito contra o filho Eduardo Bolsonaro. E quando o Ministério Público faz a denúncia, não denunciou o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes não levantou essas cautelares. Não transitou em julgado o pretenso golpe de Estado, que na verdade nós acreditamos que não aconteceu. Mas mesmo assim não transitou em julgado. E o pior, dentro da sentença, dentro da decisão do ministro Bolsonaro, do ministro Alexandre, ele coloca em vários momentos que a reação dos filhos é patética. Patética é você considerar injusta a condenação do seu pai, ou nós considerarmos injusta a condenação do presidente Bolsonaro, num processo em que claramente a vítima é o juiz, né? Em que não há, na nossa opinião, devido processo legal, em que, pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado diretamente numa turma do Supremo Tribunal Federal, na contramão da jurisprudência que ocorria anteriormente. E essa mudança do foro acontece em março de 2025, quando a ação contra ele foi feita em fevereiro, a denúncia foi feita em fevereiro de 2025 pelo PGR. Por isso que nós votamos contra o PGR. Que o PGR, inclusive, entrou com uma ação contra o presidente sem a legitimidade da extensão do foro que não havia ainda sido decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma série de problemas que precisam ser levados em consideração. Então, quando se diz que o presidente Bolsonaro está preso de forma injusta, não é só isso, ele está sendo, inclusive, censurado de forma injusta. Há mais de 100 dias se impede que ele fale, se impede que ele se comunique com as pessoas. E agora se antecipa uma pena de prisão, certamente por uma questão que não tem muito a ver com a questão da justiça. É bom só do consumidor brasileiro rapidinho aqui. Olha só, é uma coisa tão lógica, gente. A central lá de monitoramento é avisada que alguém está mexendo na tornozeleira. Eles chegam em casa, Bolsonaro está onde? Dormindo. Dentro de casa, trocam a tornozeleira dele, ele faz o quê? Volta a dormir. Alguém que quer fugir tem esse comportamento? Pelo amor de Deus, é uma forçação de barra sem tamanho. São estratégias, essa passa também de organizar a estratégia da oposição. Os senhores discutiram alguma coisa sobre a sabatina do Jorge Messias para a vaga da STF? Se há algum posicionamento da oposição nesse momento? Nós estamos no mesmo lugar que sempre estivemos. Nós somos contra o fato de que o presidente da República indique um advogado seu ou um amigo seu. Nós queremos que a coerência do presidente Lula ela seja preservada, uma vez que ele não está muito preocupado com isso, nós estamos. Porque, por ocasião do debate eleitoral, ele disse claramente que não ia indicar nem amigo nem advogado. Mas parece que ele não está muito preocupado com a coerência dele. Nós estamos no mesmo lugar. Claro que nós vamos votar contra a indicação do Jorge Messias. Nós aqui da oposição. Você tem que perguntar aos outros que fazem parte do Senado qual é a posição deles. Senador, nós dois escândalos, 3 anos sem falar em INSS, igual o Márcio, e de repente igual o prêmio presidência. Eu não acho que isso é uma coisa que abafa essa situação. Pois é, eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que o Brasil, na época do PT, que é um DNA do partido, está voltando com as mesmas práticas, normalmente com os mesmos personagens, e nós sabemos qual é o final dessa história. Né? Se gastar sem se preocupar com o que se arrecada, se aparelhar a máquina pública, os escândalos recorrentes. Então, nós esperamos que a própria imprensa e a sociedade se debruçem sobre esses temas que, de repente, deixaram de ter a atenção da imprensa.
né, e escândalos do vulto da questão do roubo de 8 milhões de aposentados, né, a questão ligada ao Banco Master, que, sem dúvida nenhuma, tem desdobramentos aí com vários personagens importantes da República, e eu acho que, em algum momento, isso tem que voltar à tona. Somar com a questão dos Correios, né, que isso é um escândalo de proporções gigantescas. Aliás, este governo tem se notabilizado por sempre se superar, né, e o pior que se supera da pior forma possível, com um escândalo recorrente depois do outro. Além da anistia, você também não se debruçar para tentar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, isso já saiu de pauta e o foco será a anistia? Não, um passo de cada vez. A gente está tratando da anistia, todo mundo foco na anistia. É óbvio que a população já sabe, né, o que uma parte do Senado pensa sobre esse assunto. E é óbvio que, como eu sempre alertei, desde lá de trás, esse vai vir um assunto para 2026, para a política. Eu acho que uma grande parte dos eleitores vai acabar votando, querendo saber a posição do candidato sobre esse assunto, que é lamentável. Lamentável porque eu não sei até quando haverá essa espécie de procuração que é dada, né, por uma parte ao Alexandre de Moraes, para ele continuar fazendo o que está fazendo. Isso tem que ter um limite em algum momento, né? E se a gente agora tem essa cabeça, esse foco, que o nosso objetivo único agora é a anistia. Ao longo da semana observar como é que vai ser a previsão é na semana que vem para tratar de anistia? Não, estamos tratando todos os dias. Com relação a possível, me perguntaram sobre vigílias aqui, alguns atos, a gente vamos aguardar essa semana para o que vai acontecer essa semana. Esperamos que seja pautado essa semana. Aí a gente volta para avaliar. Estamos trabalhando para isso. Provavelmente o nosso líder sócio vai estar presente juntamente com o líder do grupo, né? É só a pauta que nós temos desde fevereiro. Os senhores alinharam alguma estratégia nas redes sociais, algum tipo de pressão nesse sentido, visando ali também pressionar o presidente das duas casas? Como é que... Isso aí, a gente estamos fazendo a nossa parte, como sempre foi. A população, graças a Deus, nós temos ainda a internet parcialmente livre, e a população se manifesta da forma que bem entender, não precisa de direcionamento nenhum da nossa parte. Mais uma vez, gente, é óbvio que estratégias nossas, quem vai fazer, como vai fazer, a gente não vai ficar falando em público aqui. Foi uma coisa que eu conversei, inclusive, lá dentro com todo mundo. É um assunto que a gente tem que tratar com muito mais atenção, para que, obviamente, quem tem os interesses contrários ao nosso não fica alerta de nada. Só uma questão aqui em relação a essa pergunta, e ajudando aqui o nosso líder. A preocupação é que toda cobrança, que é absolutamente normal e republicana, ela seja feita com respeito, né? Ninguém propõe desqualificação a ninguém. Né? Você já falou com alguma coisa sobre o texto? Ele chegou a me mandar mensagem, falei com ele nos últimos dias. Hoje eu ainda não conversei com ele, mas ele tem se mostrado pelo menos uma pessoa que dá ali alguma satisfação, mostra de uma forma bastante transparente qual é a posição dele, e isso na política é fundamental. O que nós queremos ser pautado. É isso. Qual foi a participação da ex-primeira-dama na reunião? Ela esteve com o ex-presidente, ela passou alguma mensagem dele para essa reunião, ela falou alguma coisa sobre isso? Ela deu depoimento dela de esposa, de sofrimento ali que está sendo para todos nós. Isso não é novidade para ninguém. Falando da rotina dela, de ter ali que preparar as coisas, de ir lá, de dar a preocupação dela em relação à saúde dele, porque ela fez o relato dela que em várias noites a preocupação dela era o presidente Bolsonaro em função ali dos soluços broncoaspirar, enfim, que venha do estômago dele, e isso todo mundo sabe que gera complicações, inclusive podendo ser fatais, e ele está lá agora sozinho, sem ter ela ali para em algum momento mexer nele, arrumar ele numa posição na cama para evitar que aconteça isso. Essa é uma preocupação grande dela, que não parece ser a do relator, né, que está impondo de uma forma tão severa e cruel e ilegal e inconstitucional. Parece que a preocupação com a saúde do presidente Bolsonaro não existe. Então ela manifestou aqui muito a preocupação dela com essa parte em especial. E a indenização e atendimento médico, a gente Pô, não tinha, mais uma vez, eu vou estar com ele amanhã, se Deus quiser, né? A Michele podia falar mais
sobre qual foi a impressão dela quando chegasse lá. Mas assim, a preocupação é isso, ele está dentro de um local fechado sozinho. Então, se acontece alguma coisa que ele está inconsciente, não vai ter ninguém que possa acudi-lo, né? Pode ser tarde demais para acudi-lo. E a responsabilidade vai ser só de uma pessoa se isso acontecer, porque está todo mundo avisado, os médicos já avisaram, já provaram que ele tem comorbidade, ele tem problemas de saúde, a saúde dele nunca mais foi a mesma depois da facada por um integrante do pessoal. Então, a gente aproveita aqui o espaço que a imprensa dá para reiterar a importância com relação à saúde dele, para tratá-lo apenas como um cidadão. Cidadão que tem direito a viver, que tem direito a ter um tratamento digno, porque tem famílias que hoje não podem mais contar com o seu ente querido como o Clezão, porque exatamente em função desse desleixo com a saúde de quem está sob a tutela do Estado, mais de 10 vezes os advogados do Clezão pediram que ele saísse da penitenciária para fazer o tratamento da sua saúde e simplesmente foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. E aí, assim, a gente obviamente tem a preocupação de que esse tratamento também seja dado a ele, porque isso é desumano. Mas está tentando mudar? Família, aqui agora a mulher ela vai perguntar lá sobre 2026, quem que vai ser o indicado, então, por isso que eu tirei aqui. O negócio é esse aí, família. Vamos orar para o nosso presidente Jair Bolsonaro. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos ficar de olho aí nesse plantão, né? Pelo que deu para entender aí, os parlamentares têm alguma estratégia. Com certeza vão convocar o povo para fazer várias manifestações. Já está tendo aí por todo o Brasil, né? E, lógico, obviamente está começando devagar, mas nós entendemos que daqui a pouco, logo, essas manifestações aí estarão lotadas. E os caminhoneiros também, nós entendemos que na hora certa eles irão parar essa nação, porque senão eles vão ter que parar, porque não vai ter nada para eles carregarem aí, porque o Brasil vai quebrar. Então, dá o like aí, compartilha essa live. Se você puder, nos ajude aqui através do Pix, nos mande aí qualquer valor, né? Vamos dar um tapa na cara desses militontos que tem mandado 13 centavos para mim aqui. O Pix é esse aí. Beijo no coração, um abraço e até amanhã. Valeu! Falou!